Eu tô maluco! Eu tô maluco! Que loucura é essa? Que loucura é essa? Estou desde as 7 horas da noite acompanhando as partidas dessa 36ª rodada de Campeonato Brasileiro e todo aquele sentimento ruim que estava ontem devido à derrota vexatória, frustrante para o Corinthians dentro de São Januário foi embora. O Vasco terminará essa 36ª rodada da forma mais louca possível, fora da zona do rebaixamento. O Vasco, nesse momento, não tem mais como terminar essa 36ª rodada dentro do Z4. Ufa! Ufa! Que alívio! Estou aliviado! Parece que saiu das minhas costas 1 tonelada, torcedor vascaíno. Que loucura! Deu tudo certo. Deu tudo certo. Numa noite de Santos e Fluminense dentro da Vila, e de Bahia e São Paulo dentro da Arena Fonte Nova, em uma noite em que São Paulo, que não disputa mais nada no Campeonato Brasileiro, enfrentava um Bahia, e que o Fluminense, que não disputa mais nada nesse brasileiro, enfrentava o Santos. A imaginação do torcedor normal era: São Paulo e Fluminense não conquistarão a vitória. Foi ao contrário, venceram os seus jogos, venceram as suas partidas. Que loucura, torcedor vascaíno. Que loucura, e a gente vai falar sobre isso. A gente não colocou esse boa noite gigante mais cedo porque deixamos para falar sobre essa 36ª rodada e é sobre isso que iremos falar nesse vídeo. Acabou de terminar a partida entre São Paulo e Bahia. Eu gritei como se fosse um gol do Vasco, gol do São Paulo aos 52 minutos do segundo tempo. Que loucura, torcedor vascaíno. Que brasileiro é esse? Que campeonato brasileiro louco. Eu amo futebol. Eu amo futebol. Mas enfim, rapidinho, vai ser muito rápido, porque não tem por que nós nos prolongarmos. Quero dar as boas-vindas a todos aí que estão chegando aqui pela primeira vez. Desculpe se você está aqui pela primeira vez e está olhando e falando: caraca, o que esse cara tá fazendo? Quem é esse maluco? Tá gritando, suado, comemorando, efusivo. Torcedor, não tem como não ficar assim. Vasco está fora do Z4 na 36ª rodada. Só depende do Vasco. Mesmo diante de tudo, ainda só depende do Vasco. Mas a gente vai falar sobre isso. Deixa aí também, é claro, o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Se inscreva no nosso canal, porque olha, vai ser tenso daqui pra frente. Teremos muitas coisas até a próxima quarta-feira, que será a última rodada do Campeonato Brasileiro. Só depende do Vasco da Gama. Mas enfim, torcedor vascaíno, vamos falar de Vasco da Gama. Vamos falar dessa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, torcedor, que loucura! Ontem, às 9h30 da noite, o Vasco enfrentou a equipe do Corinthians dentro de São Januário e saiu derrotado pelo placar de 4-2. Uma noite vexatória, uma noite frustrante, uma noite decepcionante para o torcedor vascaíno, para mais de 20 mil torcedores vascaínos que se encontravam nas arquibancadas de São Januário. Uma noite em que o torcedor saiu de dentro de São Januário com o sentimento: sim, nós iremos ser rebaixados novamente. Virá pela frente o 5º rebaixamento da história do Vasco da Gama. Esse era o sentimento de todo torcedor. E automaticamente, ao olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, esse sentimento só aumentava. Pois o torcedor olhava para a tabela do Brasileirão e viam equipes que não disputavam mais nada nessa competição, enfrentando equipes que são, nesse momento, adversários diretos do Vasco na tabela de Campeonato Brasileiro. Chega um pouco aqui ao lado, para vocês darem uma olhada como era essa rodada. O Vasco abriu a rodada ontem contra o Corinthians, mas ainda tínhamos hoje Santos e Fluminense, às 7 horas. Bahia e São Paulo, às 8 horas da noite. E amanhã ainda teremos mais jogos, quinta-feira, caso você esteja assistindo esse vídeo na quinta, hoje no caso. Hoje, ou amanhã, depende do dia que você está vendo, quinta-feira teremos Cruzeiro e Atlético e teremos Red Bull Bragantino e Fortaleza. Jogos que são possíveis do Atlético buscar uma vitória contra o Cruzeiro no Mineirão, por que não? Por que não o Fortaleza buscar? Aliás, o Red Bull Bragantino vencer o Fortaleza dentro de Bragança Paulista, dentro do estádio Nabi Abichedid, é super normal. São resultados normais. Agora, uma vitória do São Paulo diante do Bahia, dentro da Arena Fonte Nova, não era normal. Uma vitória do Fluminense dentro da Vila Belmiro não era normal. Não pelo fato de ser o São Paulo ou pelo fato de ser o Fluminense, mas porque o Fluminense irá poupar todos os seus atletas para a partida contra o Palmeiras nesse próximo final de semana. O Fluminense terá pela frente o Mundial, viaja já em breve
em direção a Marrocos para atuar no Mundial de Clubes após a conquista da Libertadores. O jogo do próximo domingo contra o Palmeiras não terá atletas titulares do Fluminense em campo. O Fluminense poupará os seus jogadores. Até porque há um receio de perder atletas para o Mundial. O Fluminense não quer lesionar os seus jogadores. A cabeça era, o Fluminense não vai jogar da forma que tem que jogar contra o Santos. O Santos vai vencer nitidamente a equipe do Fluminense. Já era. Bahia jogando contra o São Paulo, o Bahia vai vencer. O que o São Paulo tem a disputar nesse Campeonato Brasileiro? São Paulo começou essa rodada com 47 pontos. Não tem mais nada a disputar, já está livre do rebaixamento. Campeão da Copa do Brasil. Vai disputar o quê? Até porque se a gente olha estatisticamente, o São Paulo é uma equipe que tinha vencido a última vez como visitante no dia 13 de novembro do ano passado. Foi a última vez que o São Paulo venceu longe do Morumbi. No último dia 13, contra o Santos, completou exatamente um ano que o São Paulo não vencia longe do Morumbi. Olha o cenário. Olha o cenário. Automaticamente, agora vem a tabela, antes dessas partidas que aconteceram à noite. O Vasco estava com 42 e passava na cabeça do torcedor vascaíno. O Bahia vai vencer o São Paulo, vai a 44. O Santos vai vencer o Fluminense, vai a 46. E aí já era. O Vasco vai ficar 2 pontos do primeiro time fora da zona, tendo Red Bull Bragantino e Grêmio pela frente. Acabou, o Vasco está rebaixado à Série B. Não tem o que falar, não tem o que fazer. Mas o futebol é uma loucura. O futebol é uma caixinha de surpresas. O futebol é maluco. O futebol não se entende e esse Campeonato Brasileiro está uma loucura maior ainda. E nos jogos da parte da noite, um Fluminense, que não tinha mais nada no Campeonato Brasileiro a disputar, venceu o Santos dentro da Vila Belmiro pelo placar de 3-0. E simplesmente o São Paulo, que depois de mais de um ano sem vencer longe do Morumbi, longe de São Paulo, como visitante, vence o Bahia pelo placar de 1-0, com um gol marcado pelo Caio Paulista, atleta que saiu do banco de reservas aos 52 minutos da segunda etapa. São Paulo venceu a partida contra o Bahia aos 52 minutos, e a tabela está assim nesse momento de Campeonato Brasileiro, exatamente igual antes dessas duas equipes entrarem em campo. Nem Santos nem Bahia pontuaram. O Vasco está fora da zona do rebaixamento. O Vasco ainda só depende dele. E vou abrir um parênteses, rápido, para dar mais raiva. O empate contra o Corinthians ontem, apenas um empate, colocava o Vasco na frente do Santos. Apenas um empate. Um pontinho só que era para o Vasco ter conquistado. Mas nem isso conseguiu. Nem isso conseguiu. Porém, torcedor vascaíno, o Vasco nesse momento termina a rodada longe da zona do rebaixamento. Se há, ou aliás, não há, mas misticamente, há um dito que diz sobre os deuses do futebol. Se os deuses do futebol, como dizem misticamente, num dito do meio do futebol, existem, eles não querem que o Vasco caia a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode tentar arbitragem, pode tentar CBF, pode tentar STJD, pode tentar Ministério Público, mas como disse Ramon Angel Dias na noite de ontem, o Vasco não vai cair, não vai barrar, não vai cair. E agora é diferente. Agora a história é outra. Agora é recalcular a rota. Sabe por quê, torcedor vascaíno? Porque antes os adversários do Vasco eram Cruzeiro, Fortaleza e Corinthians e Internacional. Agora não é mais. Com essa rodada, acabou. Com essa rodada, afunilou. Com essa rodada, foi se definido quem serão os adversários do Vasco da Gama. Principalmente em caso de uma vitória do Cruzeiro amanhã. Se o Cruzeiro perder, o Cruzeiro estará livre de um rebaixamento. Agora, se o Cruzeiro perder a sua partida, eu falei, era para vencer, né? Se vencer, está livre. Porém, se perder a sua partida e o Fortaleza também perder o seu jogo, já era. Mas hoje, os adversários diretos do Vasco da Gama na luta para não cair são Bahia, Vasco e Santos. São essas três equipes. Essas três equipes que a gente tem que ficar de olho. E agora restam 2 partidas para cada. E eu vou falar sobre essas 3 partidas. O Vasco, na próxima rodada, no final de semana que vem, enfrenta um Grêmio na Arena. Jogo difícil, jogo complicado, jogo duro, jogo quente, às 6h30. Porém, Bahia e Santos não terão confrontos fáceis. Bahia terá pela frente um América Mineiro, um América que não está disputando mais nada, e um América que sabe jogar bola, tem qualidade para jogar bola. Alô, diretoria do Vasco. Alô, Paulo Brax. Alô, Lúcio Barbosa. Essa é a hora da tal da mala branca.
A mala preta no futebol não pode, mas a mala branca pode. Chega com um balde de dinheiro, com uma mala de dinheiro dentro do vestiário do América e fala assim, ó, tá vendo isso daqui? 5 milhões, 2 milhões, vence o jogo, dividam o salário, dividam o valor. É só vencer o Bahia, vence o jogo, divida o valor. Pronto, tá na mesa aí, ó, 2 milhões de reais pra vocês, 3 milhões, vençam e dividam. O que vocês preferem? O que será que a diretoria do Vasco prefere? Perder 100 milhões no ano que vem, com rebaixamento? Deixar de ter 100 milhões, caso jogue uma Série B? Ou pagar 2, 3, 5 milhões para a América para vencer o Bahia? Usa a mala branca. Essa é a hora. Se posicionem. Então é um jogo difícil contra o América. Não é na Arena Fonte Nova. É dentro do Independência. E acima de tudo, terá um Santos e Atlético Paranaense dentro da Arena. Na minha opinião, o confronto do Santos é mais difícil do que o confronto do Vasco. O Grêmio não vem de boas partidas, o Grêmio não está conseguindo vencer e o Atlético ainda sonha com a possibilidade de quiçá, ou aliás, matematicamente não há mais essa possibilidade, né? Mas o Atlético vai honrar a camisa, o Vitor Roque está aí, ia falar sobre a possibilidade do Atlético disputar uma Libertadores, mas não há mais essa possibilidade. Mas o Vitor Roque vai se despedir, precisa fazer gols, precisa, querendo ou não, aparecer para a torcida do Atlético Paranaense, então essa é a hora do Atlético conseguir conquistar a vitória. E melhor dizendo, matematicamente há a chance. Há a chance. São 7 pontos de distância para o Bragantino e ainda tem 9 pontos em disputa. Então, matematicamente, há a chance. O Atlético ainda pode chegar nesse próximo domingo com chances de chegar ao G6 do Campeonato Brasileiro. Confronto duro para o Santos. É um confronto duro também para o Vasco. Mas todas as equipes terão confrontos complicados. E fecha a 38ª rodada com, olha só, Vasco e Red Bull Bragantino em casa, porém Santos e Fortaleza na Vila e Bahia e Atlético Mineiro. Atlético que hoje venceu o Flamengo pelo placar de 3-0. Então, torcedor vascaíno, é uma loucura. A noite foi perfeita para o Vasco. A noite foi perfeita para o torcedor. A noite foi perfeita. Perfeita. Vasco por si só não merecia isso. Vasco por si só não merecia acontecer o que aconteceu hoje. Mas nós merecemos. A torcida do Vasco não merece um rebaixamento. Não merece. E parece que tudo está indo a favor disso. Vasco, independente do que aconteceu, termina essa 36ª rodada longe da zona. E agora o que nos resta? Secar Cruzeiro e Fortaleza amanhã. Se Cruzeiro e Fortaleza perder, segue tudo normal, segue tudo do mesmo jeito que começou essa 35ª rodada. É isso, torcedor vascaíno. 36ª, né? Vasco não cai. E pra finalizar o vídeo, dê uma olhada aí nas palavras do Ramon, que parece que ele já entendeu o que iria acontecer hoje. Ramon, na coletiva, após a partida de ontem, disse: os adversários, né, as equipes nem jogaram ainda, como a gente pode pensar em algo? Ele ainda bateu na mesa e disse: o Vasco não vai barrar. Fala daí, Ramon Díaz. Gente, yo estoy ilusionado como están ilusionados todos. El fútbol cambia muy rápido. Cambia, pensás que este partido no lo podés ganar y el equipo se levanta con ese espíritu con el que tenemos. Porque este espíritu lo tenemos desde que iniciamos. Entonces puede pasar de todo. Hasta el equipo que tiene 2 puntos pierde los 2 partidos seguidos y vos conseguís los puntos y te podés salvar. Pero lo que le dije a los jugadores y le dije que yo estaba orgulloso de lo que estaban haciendo y que tenemos que tener dignidad y pelear hasta el final, como corresponde. Tenemos que pelear hasta el final. Y yo estoy convencido que Vasco no va a bajar. Todos dirán, bueno, el fútbol tiene esta cosa, si no tenés ese optimismo, esa transmisión de positivo, se terminó. Pero quedan 6 puntos en disputa y los otros equipos tienen que jugar. Tenemos que esperar. Ahora el equipo se va a recuperar, tiene un día más, 2 días. Jugamos 3 partidos seguidos cada 3 días. Y encima tuvimos 4 centrales, 3 centrales y Marlo, uno de los mejores jugadores que tenemos, fueron suspendidos. Entonces se sintió la ausencia de algunos jugadores importantes. Pero es así el fútbol. Ahora tenemos que esperar y seguir esperando y vamos a competir hasta el último. Hasta competir, vamos a competir hasta el último. Que la gente no cometa esos errores, que el público cometa esos errores de seguir tirando cosas, de proponer estas cosas, porque en el fútbol no sirven eso. Tenemos otro, si te suspende la cancha, tenemos el último partido que ir a jugar afuera y tenemos que jugar en nuestra cancha. Porque la gente transmite, los jugadores
vamos a dar la vida para podernos salvar. Que se quede tranquila la gente, que vamos a dar la vida para podernos salvar. Lo estamos intentando desde el inicio, no es de ahora, del inicio, de que arrancamos. Pero vamos a pelear hasta el último. É, torcedor vascaíno, que loucura. E pra finalizar o vídeo, a gente é vascaíno, a gente é Vasco. Teve aí, ó, Flamengo e Atlético Mineiro dentro do Maraca. Jogo lotado, Flamengo lutando pelo título. 3-0 o Galo dentro do Maracanã. O Galo bicou. O Galo bicou. E pra melhorar, o primeiro gol do Atlético foi marcado por Paulinho, o cria das categorias de base do Vasco da Gama, que ao marcar o gol, não sei se propositalmente, mas aconteceu. Ele pisa no escudo do Flamengo, o que se aconteceu, de certa forma, pode ser sim considerado um desrespeito à instituição, mas nesse momento ele bate no peito e diz: aqui, ó, o Maraca é a minha casa. Noite de Vasco, mesmo sem o Vasco estar em campo. Noite do torcedor vascaíno comemorar gol, mesmo sem ser do Vasco. É, torcedor vascaíno, que loucura! Sai um peso das costas. Vamos que vamos! O Vasco não cai, só depende de si. Saudações. Ufa! Vascaínas!